Que a graça e a paz do Senhor esteja e permaneça em cada coração. Amém, irmãos? Louvado, engrandecido e exaltado seja sempre o nome do Senhor em nossas vidas. Vamos meditar nesta noite em pelo menos 3 textos, pois o tema composto da nossa mensagem nesta noite é as 3 últimas orações de Jesus, aqui enquanto estava conosco. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias nesse primeiro texto, Lucas no capítulo 23, de 23 até 34. Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam e soltou-lhe o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Verso de número 29. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas és as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E partindo as suas vestes, lançaram sorte. Palavra do Senhor. Vamos fazer mais uma oração? Querido Deus, amado Pai, no teu santo nome, nós estamos aqui reunidos mais uma vez, e a tua palavra está sendo lida e será explanada. E pedimos que o Senhor, mais uma vez, realize o milagre do entendimento. E que cada pessoa que aqui veio, que está pela internet, ou que num futuro vai assistir este culto, Pai querido e amado, que essas palavras possam fazer o efeito que o Senhor quer que faça em cada coração. Quanto a mim, tu sabes da minha dependência do Senhor, e que sem o Senhor eu não consigo realizar uma tarefa tão especial, que é essa de levar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Povo de Deus diz amém? Queridos irmãos, as 3 últimas orações que Jesus fez, cada uma dessas orações, elas têm o poder de mudar o curso de uma vida, a partir de um momento que esta vida consegue compreender o valor que cada um dos objetos desta oração tem para a vida de um ser humano. E a cada dia nós percebemos que as pessoas vão se afastando desses motivos de oração que Jesus fez. E aqui temos esse trecho da palavra do Senhor, em que Jesus foi condenado,
Jesus foi preso, depois julgado, injustamente condenado, e é uma coisa assim que quando nós refletimos a respeito, nós percebemos a pessoa mais leiga no direito, percebe o que foi feito ali. O povo, entre alguém que tinha cometido um crime e o outro que não tinha cometido crime nenhum, e foi feito aí um plebiscito, e perguntaram: quem vocês querem que solte? Porque era já de praxe essa clemência, esse perdão para um assassino, para um malfeitor. Só que naquele momento estava sendo julgado. Dois estavam ali, um que não tinha culpa nenhuma, e o outro que tinha todos os motivos para ser julgado e quem sabe até crucificado. E desde aquela época, nós percebemos que a humanidade desprovida do direcionamento do seu Criador faz escolhas erradas e dignas de se arrependerem. Amém, meus irmãos? É isso que é. E traz uma reflexão, já no início dessa reflexão da palavra do Senhor, traz para nós: toda vez que tivermos que decidir alguma coisa, que peçamos a orientação divina, que busquemos em Deus uma direção a ser tomada. E nós entendemos, irmãos, que quando isto é feito, as decisões trazem resultados aprazíveis, resultados que nos trazem alegria, resultado que nos trazem bons frutos. Amém, meus irmãos? Já fica essa primeira reflexão. E aí, solta Jesus ou solta Barrabás? E às vezes as pessoas não compreendem. Porque tantas coisas estão acontecendo na sua realidade de vida, mas às vezes não se lembram que fizeram uma escolha errada. Mas há sempre tempo de a gente mudar o rumo. Amém, meus irmãos? Há sempre tempo de mudar o rumo. Agora, o que eu queria enfatizar aqui aos irmãos foi a primeira oração dessas três, o que ela traz para nós de importância. Verso 34: e dizia Jesus, olhando aqueles que o crucificaram, olhando os seus algozes, olhando para aqueles que cuspiram no seu rosto, olhando para aqueles que enfiaram um prego de grande proporção entre uma cana e outra do seu braço, de cada lado, olhando para aqueles que pegaram um prego, juntaram os pés e bateram como se fosse um pedaço de madeira, tivesse unindo um pedaço de madeira. E foi para essas pessoas que Jesus estava olhando quando ele fez esta primeira oração e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, uma coisa é nós perdoarmos alguém que muitas vezes nem chega perto de nós, mas com palavras e com atitudes nos fizeram um mal. Agora, perceba uma coisa: para perdoar alguém que nos tocou, que nos feriu fisicamente, eu imagino que deve ser muito mais difícil. E de repente até tem alguém aqui nessa situação. Mas Jesus nos chama para fazermos coisas que Ele mesmo já fez em proporções muito maiores. Amém, meus irmãos? Tudo que Jesus nos manda fazer é que Ele já fez, e fez em proporções muito maiores. E Jesus mostrou com esta primeira oração a importância que tem você e eu
termos possibilidades de perdoar. Amém, irmãos? Agora, perdoar não é algo que você consegue fazer apoiado em filosofias humanas. Perdoar não é algo que você consegue. Por isso que muitas pessoas dizem assim: eu não consigo. E é lógico que eu não consigo, e você também não consegue, quando você está tentando fazer isso com as suas próprias forças. Você não consegue. E o problema, irmãos, de perdoar e ser perdoado, é que essa questão do perdão, ele causa problema em quem precisa perdoar e quem precisa ser perdoado. Causa problema para duas pessoas, dois tipos de pessoas. A história bem conhecida de Joãozinho e Mariazinha, que Joãozinho brincava jogando pedra no lago e, sem querer, acertou a cabeça do pato da vovó, que os irmãos conhecem. E aí Mariazinha viu e disse: vou contar para a vovó. E ele falou: não faz isso. Ela falou: então não faço não. Mas toda vez que a vovó pedir para lavar o prato, quem vai lavar o prato é você. Combinado? E Joãozinho viveu essa situação durante bastante tempo. Daqui a pouco Joãozinho, ele cansou-se dessa situação. No momento chamou a avó dele e falou assim: vó, sem querer, sabe aquele pato da senhora que sumiu? Pois é, não apareceu mais. Fui eu que matei seu pato, vó. A senhora me perdoa? A avó: meu netinho, gostava muito do pato, mas gosto mais de você, né? Está perdoado. Mariazinha não sabia. E a avó pediu para lavar o prato novamente. Joãozinho falou: não vou lavar. Cheio de, né? Mas você vai, se não conta para minha avó. Já contei e ela me perdoou. Viu, irmãos? Muitos que hoje servem a Jesus ainda são acusados pelo que fizeram no passado. Pintou e bordou, agora está com a Bíblia debaixo do braço, virou crente, e agora querem acusar. E você pode dizer: escuta, eu já contei para o meu Senhor e Ele me perdoou. E disse mais, que o sangue dele me purifica de todo o pecado. É conhecimento bíblico, de Bíblia ou não é? Por isso você deve entrar na maratona, que Deus tem mais coisa na palavra dele para você, e você só conhece: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Com medo que falte alguma coisa. E está aqui, irmãos, Jesus falou assim: olha, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus pediu isso por eles, porque o perdão é algo restaurador, renovador, para quem recebe e para quem libera. Amém, irmãos? Agora não dá para fazer sozinho, tem que ser pelo poder de Deus. E aí Jesus curou o homem e disse assim: olha, os teus pecados estão perdoados. A cura não era o mais importante? A pessoa não andava, começou a andar. Era cego, começou a ver. Era surdo, começou a ouvir, glória a Deus. Mas Jesus falou: olha, os teus pecados estão perdoados. Porque o problema é o pecado, porque é o pecado que nos afasta de Deus, irmãos. É a barreira que tem entre nós e Deus. Por isso que Jesus veio, e lá naquela cruz do Calvário, sendo morto pelos nossos pecados, disse assim: Senhor, perdoa eles, porque sem o perdão, o destino não é céu, o destino é inferno. E aí eu quero falar com você também, em nome de Jesus, você que diz assim: eu quero, mas eu não consigo.
O perdão não é nada ligado à emoção. O perdão é algo ligado à razão. O perdão não tem nada a ver com a amnésia. Tem gente que quer relacionar o perdão com esquecimento. Não. O perdão não tem nada a ver com amnésia, não. Você faz uso de razão, você vai perdoar. Mas aí quando você vê a pessoa, às vezes vai chegar na lembrança daquele tum no coração. Sabe aquele tum no coração? Tum. Sabe, né? E você vai orar de novo: Senhor, já perdoei. Tira isso do meu coração. E Ele tem poder para tirar. E Ele também tem poder para nos dar oportunidade, irmãos, de encontrar a pessoa. Se você dizer assim: olha, Deus, eu quero ter oportunidade de falar para aquela pessoa que perdoa. É algo racional, não é emocional. Da emoção, Deus, da tua emoção e da minha, Deus cuida. Mas abre a tua boca e diz assim: você não me deve nada. Porque enquanto você não dizer assim: olha, está perdoado, está perdoada, você vai dormir e acordar com aquela pessoa. Alguém já disse isso. E é terrível, porque não sai da mente. Você está lá andando de bicicleta e a pessoa está lá na garupa da bicicleta com você. Você está dirigindo e você está lá dirigindo e ele já está do lado do passageiro com você. Ele ou ela. Mas quando você libera o perdão, você se liberta daquela situação. E por isso Jesus falou assim: olha, na oração sacerdotal, aí a coisa fica séria, viu? A coisa fica séria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas. E o que mais? Assim como? Vocês não sabem não? Como nós entendeu? É um condicional divino. É um condicional divino. Muito me alegro, porque na semana de oração, a gente estava tudo de joelho aí orando, e eu vi um irmão. Vai fofocar agora, pastor? Vou falar que eu vi uma coisa maravilhosa. Um irmão orando e pedindo: Senhor, me ajude a perdoar. Aleluia! Eu vi, viu, irmão? Não vou falar o seu nome não, porque é segredo. E é lindo você ouvir isso, alguém pedindo a Deus. Quantos pedem casa, pedem carro, pedem coisas materiais? Esse irmão, ele dá sinais de verdadeira conversão. Só convertido pede o poder de Deus para perdoar o outro. Viu? Só convertido. E eu dei glória a Deus, porque eu batizei o sujeito certo. E eu dou glória a Deus. E Jesus falou assim: olha, a importância que é você liberar. 2025 já começou. E começando com oração, com leitura bíblica e com mensagens desafiadoras. Se você entrou nesta casa ou está assistindo pela internet, o verdadeiro evangelho vai te confrontar. Deus vai falar com você através da palavra dele e vai dizer da importância que você e eu temos de liberarmos perdão. Ah, não fui eu que fiz, então libera perdão. 2025 vai ser um 2025 de prosperidade emocional, prosperidade espiritual, prosperidade psíquica, prosperidade até de ordem material. Se você perdoar, liberar perdão. Agora, se quiser continuar, aí você fica alisando a tua mágoa. Tá doendo, tá ferido. Só quem restaura a alma ferida é o Senhor Jesus. Emoção, mente, coração, Ele nos olha holisticamente. A importância da primeira oração que Jesus, das três que eu falei, é essa: perdoar, liberar. Anota aí:
Ponto 1, perdoar. Agora, ser perdoado, você depende de outra pessoa. E a Bíblia disse assim, ó: quando depender de vós, tende paz com todos. Quando tu perdoa, tu começa a ficar em paz com você mesmo. Depois de muitos anos, encontrei uma pessoa que ficou chateado comigo. Ele fez comigo e ficou chateado comigo. Depois de muitos anos eu encontrei essa pessoa e ela me disse, essa pessoa me falou assim: olha, fiquei assim, aconteceu isso, aquilo outro, sei que. Eu falei, mas para mim você não deve nada. Mas ele ficou o tempo inteiro com esse problema comigo e eu nem sabia. Ficou sofrendo, se matando por questão de perdão. Eu nem sabia o que estava acontecendo. E a pessoa ficou com essa situação, essa mágoa. E eu falei, olha, irmão, ele veio falar comigo como se eu tivesse. Falei, olha, eu nem sabia que você estava com esse problema comigo. Está tudo bem, irmão, em paz. Fique em paz, não vou carregar esse negócio não. Irmãos, a segunda está em Lucas, capítulo 23 ainda, de 44 a 48. Segunda oração. E era já quase a hora sexta, e houve trevas, e toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando, Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Eu queria enfatizar com você aqui, na hora que Jesus entregou, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou, pelos meus e pelos teus pecados. Irmãos, a segunda importância da oração que Jesus fez. Jesus disse assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nessa segunda oração, Jesus nos mostra no que e em quem nós devemos entregar as coisas que de fato são importantes para nós. Porque se alguém diz para você: olha, entreguei minha vida nas mãos de Jesus, e você olha para a vida da pessoa e vê aquela pessoa, irmãos, não vamos aqui falar sobre coisas materiais nesse sentido não, viu? Vamos falar de caráter, amém, irmãos? Deixa eu contar uma história triste para vocês, que já contei aqui outras vezes, mas as pessoas vão mudando, e às vezes demora a contar de novo, o povo esquece, mas foi uma experiência minha. Havia uma irmã que morava na frente da igreja que eu pastoreava lá na Vila Penteado. E essa irmã morava literalmente num barraco que tinha na frente da igreja, e era de madeira. E essa irmã, uma irmãzinha simples, abençoada, que orava pelo marido dela. O marido tomava cachaça para dormir e depois tomava para acordar. E era um negócio terrível. E domingo após domingo ele aparecia lá, aí eu fazia o apelo, ele ia na frente, eu orava por ele, e na segunda-feira era cachaça de novo. E essa irmã não desistia de orar, de orar, de orar. E ela era firme na casa do Senhor, porque a fé, ela é individual, amém? Entendeu esse negócio? Porque eu orei e não deu certo para o meu marido, para o meu filho, e eu saí, então a fé não era particular tua, era uma fé em outras coisas, mas a tua fé em Deus tem que ser algo particular, indivisível, amém, igreja? Motivo de oração sua e minha é outro departamento. E essa mulher um dia estava dirigindo um culto numa tarde lá na igreja, e chegou a pessoa que era de uma outra denominação, que tinha uma loja do lado da igreja, e ela veio me inquirir e falou: pastor,
queria falar com o senhor. Eu falei, pois não, irmã. Eu sabia que ela era de uma outra denominação, tudinho. Nós conversávamos, eu comprava coisa lá, material, caneta, papel, era uma papelaria. E essa pessoa me disse uma coisa que me deixou chocado. Disse assim, olha pastor, eu queria te dizer uma coisa. Como é que o senhor permite alguém que mora num barraco dirigir culto dentro da sua igreja? Assim mesmo me falou. Assim mesmo me falou. E nessa época, eu já era rico, milionário. Eu tinha um Fusca, que gastava mais óleo de motor do que de gasolina. Você está rindo porque não era você que andava nele. Mas era uma bênção. E eu só tinha ele. Era vermelho nas laterais e em cima ele tinha uma leve queimada do sol. Mas eu já era pregador, amém, irmão? Já pregava com a mesma empolgação. Aí eu falei para a irmã, irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Então eu vou ter que ir na casa das pessoas que eu já batizei aqui. Essa irmã, ela mora aí no barraco, mas ela é fiel ao Senhor. Ela é firme com o Senhor. E eu também não devia nem estar pregando, porque eu tenho um Fusca nessas condições. Então eu não sou digno de estar pregando e dizendo assim, entrega a sua vida nas mãos do Senhor, confia no Senhor. A segunda oração que Jesus fez antes de morrer tem a ver com confiança na mão de quem você deve entregar as coisas que você julga preciosa na tua vida. Para quem você está entregando as coisas que você considera preciosa na tua vida? Para quem você está entregando as coisas que você considera preciosa? De fato e de verdade. Um homem chegou e disse assim, olha, vou encher os meus celeiros, vou guardar, porque tenho muita coisa, tenho muitas sementes, tenho muito gado, tenho muita coisa, e eu vou pôr nos celeiros, e vou dizer assim, alma, agora desfruta, goza dos bens, e agora não preciso fazer mais nada, só... Aí vem uma voz que diz, louco, se esta noite te pedirem a tua alma, o que tu tens que não vale nada, para quem será? Porque o mais importante na vida de um ser humano é a alma, amém, irmãos? Deixa eu contar para os irmãos só mais uma experiênciazinha que eu passei, e essa semana eu passei por ela novamente. Eu estava aqui, certo dia, e eu falei assim, eu vou comprar um almoço, eu vou almoçar. Cheguei aqui, às vezes tem pronto, eu pego uma carona aqui com a Belmira, com o pessoal, mas esse dia não tinha. Aí eu fui lá, eu não sei porque saí andando, e agora sei, entrei num barzinho que faz almoço, e lá eu falei assim, vou levar um almoço daqui. Aí vi lá uma coisa que eu queria, eu falei assim, faz um marmitex para mim. E eu estava dentro do lugar, e eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Sabe como esse negócio você faz? O que eu estou fazendo aqui? Passei por um monte de lugar que vende, do lado de lá, e eu fui lá. Quando eu cheguei lá, encontrei um irmão desviado, alguém que já esteve aqui com a gente, filho de uma irmã muito querida nossa aqui, que já foi para a glória. Eu tenho certeza que essa irmã orou muito pelo seu filho, e ele estava lá, dentro daquele bar, e ele olhou, viu, aí ficou meio sem jeito, aí eu fui lá e dei um abraço nele, tudo bem, rapaz? Aí ele olhou, ficou sem jeito. Aí eu falei assim, olha, Jesus te ama, viu, cara? O projeto que Jesus tem para a tua vida, ele não está frustrado, não. Aí ele balançou a cabeça assim, está magrinho, está com problema de saúde, que eu fiquei sabendo, está com um menino, está se acabando. Aí quando foi a semana, eu saí de novo, daqui a pouco eu estava indo lá para aquele mesmo lugar. Eu falei, meu Deus do céu, mas tem tanto lugar aqui. Cheguei lá e encontrei ele de novo. Quando ele me viu, catou um negócio de uma bebida, entrou para um beco lá dentro do negócio, e eu pedi para fazer a minha marmitex. Eu como marmitex também, meu irmão. Aí tive que ficar esperando, né? E ele lá dentro. Eu pensei que ele tinha entrado no banheiro, alguma coisa, e eu acho que ele pensou que eu ia sair rápido. E eu lá, falei, daqui a pouco ele saiu, nem olhou para mim, saiu com a cabeça assim baixa. E eu olhando para ele, para ver se ele olhava para mim. Ele não olhou, pegou um dinheiro na mão do rapaz e entrou para aquele beco de novo. E eu entendi, ali deve ter aquelas maquininhas. E eu falei, meu Deus, além da bebida, além da enfermidade, ele está viciado com jogo. Nem vou falar onde tem as maquininhas para ninguém querer, né, irmão?
E eu fiquei, brincadeira, e eu fiquei pensando o quanto Jesus ama aquele irmão, de me levar para aquele lugar lá para ver. Eu voltei angustiado e triste, e ele entrou para o beco lá e não saiu mais. E eu falei assim, olha, peguei a marmita e falei assim, ó, fala para o irmão, que eu deixei um abraço para ele. Como é seu nome? Ele falou, é Pastor Marinho, deixa um abraço para ele. Porque, meus irmãos, dependendo na mão de quem, ele entregou a vida dele para Jesus. Enquanto a vida dele, ele dedicou a Jesus, ele estava aqui louvando a Deus, estava vivendo a vida diferente, trabalhando com a sua família. Perdeu família, perdeu tudo, irmãos. Jesus, a segunda oração dele, ele nos dá um exemplo. Diz assim, Pai, nas tuas mãos eu entrego o que eu tenho de mais precioso, eu entrego o meu espírito. E eu quero perguntar, e você não precisa responder, na mão de quem de fato está a tua vida? É digno de confiança? Primeira coisa é o quê? Perdão. A gente tem que praticar isso. Depois, aquilo que de mais importante tem na tua existência, você entregou na mão de quem? Está na mão de quem? De fato, está na mão de quem? Porque dependendo na mão de quem estiver, você vai perceber, olhando para a pessoa. Sabe aquela mensagem que eu preguei sobre nova direção? É por isso que as pessoas mudam, melhoram as suas vestimentas, melhora a sua visão da vida, começa a se desenvolver mental, emocional, espiritual, materialmente. Não são pessoas desorientadas. Na mão de quem está aquilo que de mais precioso você tem? Está na mão de Deus. Então a tua vida tem que demonstrar isso. As pessoas têm que olhar para você e dizer, olha, a administração da vida desse camarada aí é boa. Esse pessoal daqui é tudo engraçadinho, esse pessoal do Vila Souza. Diz que depois que eu casei, nossa, pastor, o senhor ficou diferente, né? As suas roupas mudaram. Tudo com gracinha comigo. Eu sempre me vesti o melhor que eu pude, né? Mas de fato, a opinião da esposa é nova administração, amém, irmãos? Vai se vestir melhor mesmo. Quem é que está dando opinião na tua vida? Está te fazendo melhor? Está te fazendo pior? As pessoas estão olhando para você. As pessoas estão olhando para mim. Ali está um grupo de pessoas que diz que ama Deus, que vai na igreja todo domingo, contribui para missões, contribui para a mesa de som, e eles estão envolvidos com a obra de Deus, e não sei o quê. Irmãos, eu vi uma coisa que me deixou triste essa semana. Uma pessoa que denominado pastor, colega de trabalho lá, sabe como é que ele é conhecido? Como fofoqueiro. Eu falei, misericórdia, como será que eu sou conhecido, né? Falei, sabe fulano de tal? Aí eu, ouvindo, fulano de tal, o fofoqueiro. E ele é denominado pastor na denominação dele lá. Foi consagrado. Eu falei, meu Deus, uma pessoa que tem, não precisa nem ser pastor, precisa ser cristão em Jesus, crente em Jesus, amém, irmãos? Para mim é a mesma coisa, de ser pastor, não ser pastor, mas é uma responsabilidade maior. E ele é conhecido como fofoqueiro. E eu constatei isso mesmo. Eu estava trabalhando com ele a semana dessa aí, fiquei sabendo de tanta coisa que os cabelos da cabeça ficou em pé assim, ó. E eu nem perguntei. Falei, deixa eu tomar uma aguinha aqui, dá licença. Tinha muita informação. E você fica processando essas conversas. Sim ou não? Fica. Mas eu nem imaginava isso. Entendeu? Mas na mão de quem? Jesus falou assim, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos nós devemos e queremos entregar, Senhor, tudo que nós entendemos que é de mais importante na nossa vida, a nossa existência, a nossa família, o nosso emprego, a nossa mente, as nossas emoções. Senhor, queremos te entregar tudo entregarei.
tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Canta aí e pratica, hein, irmão. É um dos hinos mais desafiadores. E desde que eu fazia seminário, eu cantava com temor e tremor. E aí Deus começa a pedir algumas coisas a você. E para finalizarmos, João 19, de 30 a 34, diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia, rogaram a Pilatos que quebrassem as pernas e fossem tiradas. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu o sangue. Irmãos, isso aqui é fruto de uma profecia que disse que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. O profeta já tinha profetizado que nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado. E aí, alguns detalhes que tem na nossa vida, às vezes nós nem percebemos, mas o Deus que nós servimos é um Deus de detalhes, pequenos e grandes. Só que a parte que eu quero enfatizar aqui, que é a terceira oração, versículo número 30, que diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Na original grego, que é o Novo Testamento, e essa palavra tetelestai, significa que foi pago, foi liquidado a dívida. E quando Jesus disse assim: Pai, tetelestai, está paga a dívida do mundo inteiro que se arrepender e entregar a sua vida nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Tetelestai. E quando alguma coisa vier cobrar a você de coisas que você fez no passado, e você agora já é um cristão, você pode declarar: tetelestai, tetelestai, já foi pago, não devo nada. Jesus disse: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essas três orações, que bem compreendidas, bem interpretadas, têm poder para mudar vidas. A primeira é que você deve perdoar. A segunda é que você deve saber muito bem na mão de quem e confiar a quem as coisas que de fato são importantes na tua vida. E a terceira e última é tetelestai. Está pago. Não adianta vir cobrar. Já está pago. E foi um alto preço. Não foi com ouro, não foi com prata. Foi com precioso sangue de Jesus. E nesta noite, irmãos, amigos, ouvintes da palavra do Senhor, você pode estar aqui precisando de perdoar alguém para ser perdoado também. Você pode estar aqui precisando entender em quem você pode confiar no mundo de tantas desconfianças. Tem pessoas que saem da igreja decepcionado com pessoas, mas isso é normal. Agora eu desafio a qualquer um sair tendo conhecimento da palavra, decepcionado com Jesus. Não sai. Jesus não decepciona ninguém. O que Ele promete, Ele faz. E por fim, tetelestai. 3 orações. Você que acha que é muita coisa para Deus perdoar, né? Olha, esse pessoal de igreja, é porque eles vão para a igreja, são todo domingo e tal, então Deus gosta deles. Os sãos não precisam de médico. Tetelestai. Está pago para o bandido? Tetelestai. Está pago para o assassino? Tetelestai. Está pago
para o mau elemento, de maneira em geral, tetelestai. Arrependei-vos e credes no Evangelho. E agora o que faremos nós? Nós vamos cantar. Eu sei que foi pago um alto preço. Se você puder ficar de pé. Hoje é noite de você decidir. Se não fez ainda, entregar publicamente a sua vida nas mãos desse Deus. Porque Ele perdoou e você deve perdoar. Porque Ele é digno de confiança, você deve entregar a sua vida preciosa nas mãos dEle e você vê o que Ele vai fazer. Em nome de Jesus.